bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam uma pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas ainda perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Olhe para mim. Para mim, falar de Jesus é sempre uma emoção. Quem sabe pela facilidade que tenho de me emocionar, mas a ideia de falar de Jesus é sempre uma emoção. Porque falar de Jesus é falar de quem veio para trazer pão a quem tinha fome, quem veio para trazer água a quem tinha sede, quem veio para trazer vida a quem não tinha esperança. A grande verdade é que quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para fazer tudo pelo homem. Alguém de maneira muito idealista vai dizer: eu não preciso agradar a todos, porque nem Jesus agradou a todo mundo. Eu discordo plenamente dessa verdade. Cristo agradou a todos, mas nem todos quiseram ser agradados por Ele. Essa expressão de nem todos quiseram ser agradados por Ele me faz pensar um pouco na história da crucificação. Para nós entender o texto que nós lemos e que nós temos como base hoje, é necessário dar um pano de fundo. E o pano de fundo eu falo sobre o primeiro dia que começa essa agonia na cruz. Quando Jesus chama seus discípulos para dentro de uma casa e Ele vai liderar a última ceia. Após fazer a última ceia, Judas vai o vender. Os outros discípulos vão com Ele até o Getsêmani. E quando se direcionam ao Getsêmani, Jesus seleciona 3. Os 3 sobem com Ele até o cume do monte. E lá no monte Jesus vai começar a sentir o que nós chamamos de agonia, antes da via dolorosa. Ele ajoelha-se para orar, e de repente ele olha para os discípulos e diz: fica aqui orando, porque eu vou me retirar para orar sozinho. E nesta hora que ele ora sozinho, ele ora a primeira vez e retorna, e quando retorna os discípulos estão dormindo. Acorda os discípulos e diz: vocês não puderam orar comigo nem um pouco. Os discípulos acordam, dão uma desculpa qualquer. Jesus volta para orar, e quando volta para orar, um pouco mais de agonia. Ele volta e os discípulos novamente estão dormindo. Vocês não podem orar comigo nem um pouco. Os discípulos acordam mais uma vez, dão uma desculpa. E na terceira vez que ele vai orar sozinho, ele vai passar pelo processo de hematidrose. O que é hematidrose? O acúmulo de agonia, de estresse, vai fazer os seus poros se abrirem. E as menores glândulas que a gente tem, chamadas de glândulas sudoríparas, ao invés de liberar suor, começa a liberar sangue. Ele vai suar sangue, de maneira que ele está a um extremo estresse de agonia. Ele se levanta mais uma vez e volta, e quando volta, ele chama os discípulos, e quando os discípulos se levantam para dar desculpa, ele diz: basta, já é chegada a minha hora. Quando ele diz basta, já é chegada a minha hora, vem comigo e vamos pensar e caminhar um pouco. O Monte Getsêmani, para quem conhece de geografia sabe, era uma mata extremamente silenciosa, uma montanha gigantesca. Naquele dia o silêncio começa a ser simplesmente aberto por pisada de homens que estão vindo. Era uma mata escura e agora começa a ficar iluminada, e não é por luz, é por algumas fogueiras que os homens estão segurando nas suas mãos. Aproximadamente 400 homens, capitaneados pelo discípulo chamado de Judas Iscariote, estão indo a fim de levar Cristo preso. Quando eles estão se aproximando, parece que vejo um olhando para o outro, e quando se deparam com 4 homens em cima do monte, aquela luz daquele fogo das labaredas faz com que a face deles esteja visível, e é lógico isso. Mas um deles vai olhar para os 4 e vai dizer: qual de vocês é o Cristo? Não sei se você consegue entender isso, mas isso me confronta por demais. Porque Cristo era uma figura extremamente popular.
Era muito comum você ver Cristo caminhando, fazendo milagre, e é evidente que os soldados já haviam visto ele. E mesmo tendo visto ele, eles vão perguntar para os 4 homens: qual de vocês é o Cristo? Sem forçar texto, a gente consegue entender que eles não conseguem discernir entre Pedro, João, Jesus e Tiago quem deles é o Cristo. Por quê? Porque o fato de eu caminhar com ele me deixa parecido com ele. Eu vou repetir isso aqui. O fato de eu caminhar com ele me deixa parecido com ele. Eles estão tão parecidos com Jesus que eles não sabem discernir quem é Cristo. Cristo abre a boca e diz: sou eu. E quando ele diz sou eu, um evangelista vai dizer que os soldados caem por terra. E por que os soldados caem por terra? Os soldados caem, mas Judas fica de pé, porque ao som da palavra de Deus o traidor sempre se apresenta. O traidor sai do meio, vem, beija a face de Cristo. E quando beija a face de Cristo, para mim é o beijo mais ridículo da história, sem nenhum sensacionalismo nessa expressão. O beijo mais ridículo, porque o beija para o caracterizar. E mesmo beijando, Cristo estende a mão e grita amigo. Ele se retira. E quando Cristo imagina que é Judas segurando a mão dele, não é. É um soldado que o pega pela mão, põe correntes nas mãos dele. E me pergunte, o que ele fez para merecer corrente nas mãos? Absolutamente nada. Correntes nas mãos, e como se não bastasse, as correntes nas mãos, também correntes nos pés. E quando ele está com corrente nas mãos e corrente nos pés, ele é levado até a casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote olha para Cristo e mesmo sem ele ter feito nada, vai esbofeteá-lo. Por quê? Por rixa religiosa. Após isso vai levá-lo até a maior autoridade da época, o governador da Judéia, acordado mais cedo naquela madrugada. Estou falando de Pilatos. Eles chegam até Pilatos junto com Cristo, e quando chegam dizem: você precisa julgar a causa deste homem. E Pilatos pergunta qual é a acusação sobre ele. Vão dizer, ele se autoproclama rei, vão acusá-lo de insurreição. E quando o acusam de insurreição, Pilatos está vendo que não tem nada para Cristo ser acusado, e um dos sumos sacerdotes vai falar uma coisa que vai dar para Pilatos um paradoxo para se livrar de uma possível condenação para Cristo. Ele diz: é esse homem que tem causado manifestação e muitos eventos dentro da Galileia. Aí Pilatos vai perguntar: ele é da onde? Vão dizer: ele é galileu. Se ele é galileu, ele não pode ser julgado na Judéia, precisa ser julgado na Galileia. Tiram Cristo da frente de Pilatos, levam ele até Herodes. Herodes, que era o homem que cuidava da Galileia, vai olhar para Cristo, e esse é um momento meio que triste da história, porque Cristo, nesta hora, vão colocar sobre ele um manto vermelho, colocar sentado em uma cadeira, uma cana na sua mão, uma coroa de espinho na sua cabeça, que não é a mesma coroa da crucificação. Essa coroa de espinho, segundo o livro Catacumbas de Roma, era uma espécie de capacete romano, com espinhos cravados de cima para baixo. E quando Cristo está com aquela coroa na cabeça, aquela cana na mão, assentado naquela cadeira, Herodes vai olhar para ele e vai dizer: se tu é o Cristo, libera algum milagre para nós, fale alguma coisa. E Cristo se silencia. Por quê? Porque crente não bate boca, ele fica quieto. E quando ele fica quieto, o fato dele ficar quieto coloca uma ira no coração de Herodes. Ele levanta, pega a cana na mão de Cristo e bate bem forte naquele capacete com espinhos. Aquele espinho crava na fonte, dá uma febre que não passa, e ele não fala absolutamente nada. Ele é tirado de Herodes, é levado até o sacerdote Anás. Anás não vê nele crime, manda para Caifás. Caifás não vê nele crime, e de repente vão mandar novamente para Pilatos. Pilatos era um governador, era a época de eleição. Tudo que ele queria era o apreço da multidão, e ele entende que a multidão está furiosa, só que ele precisa de votos da multidão. Por ele precisar de votos da multidão, ele vai olhar para Cristo, e mesmo sem Cristo merecer, ou seja, mesmo sem Cristo, sem ter feito nada, ele vai sentenciar Cristo a uma quarentena de açoites. O que é isso? 39 chicotadas. Você sabe melhor do que eu o que acontece. Cristo é levado com o corpo seminu até dentro da fortaleza Antônia, e dentro da fortaleza Antônia ele é amarrado junto ao pelourinho. Um soldado vem com uma zorrague na mão. O que é uma zorrague? Um chicote com 12 tiras de couro trançado na ponta do couro. Ó
ossos secos de animais e chumbos. Esses ossos secos eram quase que navalos, extremamente cortantes. E o soldado vem para maltratar, para chicotear. E quando o soldado dá a primeira chicotada, imagine que não é um couro, são 12 couros trançados que abraçam o corpo de Cristo. Os ossos secos de animais cravam na sua pele. E quando se puxa aquele chicote, pedaços de carne voam para cima. Gente, ele geme, mas não fala nada. Isso é para mostrar para mim e para você que se dizemos crente muitas vezes, e por causa disso aqui a gente diz: vou remangar as mangas, eu vou mostrar como é que se fala, porque tem que falar na minha cara, eu vou mostrar quem sou eu. Ele passou tudo por você e não falou nada para te mostrar o que é evangelho. Vai apanhando, o sangue vai jorrando. Nesse momento é um cenário triste que estou pintando, eu sei, mas é o momento que eu vejo mulheres colocando a mão na frente da face dos seus filhos, dizendo: não vejo tamanha brutalidade. Alguns homens estão gritando: é isso que ele merece. Alguns homens estão chorando, dizendo: coitado. E ele não fala absolutamente nada. 39ª chicotada, tem que tirar o soldado dali, porque entrou nele um espírito faccioso. Ele está batendo de movimentos sincronizados, só que os movimentos são tão rápidos que já se perde a contagem. E se chegasse, segundo alguns médicos legistas da época, até a 40ª chicotada, ele poderia chegar a óbito ali mesmo na Fortaleza Antônia. Tiram os soldados e o corpo de Cristo agora, todo dilacerado. Segundo algumas fontes históricas, hematoma no corpo dele era 1522, cortes no corpo dele 487 cortes, coágulos, bolhas de sangue. Vão envolvê-lo num linho e colocá-lo dentro de um cárcere. Pilatos imagina o seguinte: a multidão viu ele apanhar, viu maltratar ele, agora a fúria da multidão vai passar. Só que Pilatos não entende uma coisa que eu e você entendemos muito bem: quem nos persegue não se conscientiza só em nos ver ferido, eles querem nos ver morto. Ele está ferido, mas a multidão continua irada, dizendo: quero mais. O olho da multidão tem sangue, eles querem ver o pior. Aí Pilatos naquela noite é acordado por uma palavra da sua mulher. E se tu entender essa palavra, já é um motivo para nós dar um glória a Deus com muita força nessa noite. Ela manda um recado para Pilatos dizendo: larga a mão desse homem, porque nesta noite eu sofri muito por causa dele. Ele é justo. Aí eu lhe pergunto, olhe para mim: quem isso é consciência vai defender o outrem que lhe fez sofrer? Quem isso é consciência vai defender alguém que lhe causou sofrimento? É que sofrimento de crente é diferente de sofrimento de ímpio. Sofrimento de ímpio, a vontade que dá é de se atirar na frente de um carro. Sofrimento de ímpio, a vontade que dá é de cortar o pulso. Sofrimento de ímpio, a vontade que dá é de chutar o balde e largar tudo. Agora sofrimento de crente nos coloca mais perto dele, a gente fica mais abraçado com ele, a gente sofre dizendo: eu sofro, mas eu não largo. Ela disse: larga a mão desse homem, porque ele é justo. Eu vejo do lado de fora uma multidão dizendo: ele merece ser punido, mas aqui dentro tem uma mulher que não conseguiu dormir a noite e está dizendo que ele é justo. Eu tenho uma palavra profética para alguém, eu não sei para quem, mas quem crê receba isso. Eu entendo que tem uma multidão que está olhando para você dizendo: ele não vai chegar. Eu entendo que tem uma multidão que olha para você e grita bem alto um som de derrota do que possivelmente pode acontecer na cabeça deles, na tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: enquanto tem uma multidão por fora lá, enquanto tem uma multidão furiosa lá fora, aqui dentro tem alguém que está perdendo sono, está virando para lá, está virando para cá, e no sonho dele Deus está dizendo: ele é justo, ela é justa, ele é justo, ela é justa. Se você entende essa palavra, por favor, pega a mão da pessoa que está do teu lado, pega firme, firme a mão dele, firme. Diga: Deus sempre vai mostrar para um. Diga: Deus sempre vai mostrar para um a tua justificação. É ele que te justifica. Tem muita gente que diz: não vale nada, mas Deus vai levantar um dizendo: eu confio no ministério dele. Tem muita gente que diz: não vai longe, mas Deus levanta um dizendo: eu acredito, vai dar certo, vai crescer. Se levanta. Pilatos ouve a mulher, porque homem inteligente ouve mulher. Ele ouve a mulher, ele não quer segurar aquele pepino que está na mão dele. O que ele vai fazer?
fazer? Ele vai dizer: tive uma ideia, época de Páscoa. Se é na época de Páscoa, ele tem uma ideia. Olha a ideia que se tem. Época de Páscoa era a época que sempre um grande homem soltava um prisioneiro. Por quê? Para lembrar do dia que Deus abriu as portas do Egito e deu liberdade ao povo. Era muito comum na época da Páscoa soltar um prisioneiro. Então ele vai ter uma ideia. Qual é a ideia de Pilatos? Eu vou soltar um prisioneiro. Ele tira dois e diz: eu vou dar para a multidão uma escolha, porque se eu soltar Cristo, eles vão dizer que é marmelada e vão ficar contra mim. Então ele tira do cara assim um prisioneiro chamado Barrabás. Do outro lado ele tira Jesus, o que se autoproclama Cristo, leva diante da multidão. Antes disso, ele lava as mãos, e quando lava as mãos, ele olha para o povo e diz: agora vocês é quem decide. Eu posso prender um e soltar outro, mas a decisão sai de vocês. Ele pergunta para a multidão: deste meu lado está Barrabás, homicida, assassino. O que vocês querem que eu faça com ele? A multidão grita: solta, unânime, solta Barrabás, solta Barrabás. Ele aponta para o outro lado e diz: deste lado eu tenho Jesus, que se autoproclama Cristo, o carpinteiro de Nazaré. O que vocês querem que eu faça com ele? A multidão unânime, regida pelo grito do sacerdote, vai fazer o sinal da cruz dizendo: crucificam. É por isso que crente não faz o sinal da cruz, porque toda vez que assim um faz, está crucificando Jesus novamente. A multidão faz o sinal da cruz dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. A sentença está dada. Que sentença? Barrabás vai ser solto e Cristo vai ser crucificado. Calma, gente. A ideia de Pilatos era soltar um e prender outro, mas quando ele diz a voz do povo e a voz de Deus, a multidão grita: crucifica, crucifica-o. Então, mesmo contra a vontade dele, ele precisa crucificar Cristo. Não foi ele quem deu a sentença. Quem deu a sentença? O grito do sacerdote que regia a multidão. Agora, se você for inteligente, vai me entender. Cristo veio ao mundo para fazer um sacrifício por mim e por você. Ele veio ao mundo para ser feito um sacrifício. Se Pilatos dá a sentença da crucificação dele, não é sacrifício, é martírio, porque é um romano dando a sentença para um hebreu. O único que podia fazer sacrifício era o sacerdote. E quem é que grita? Quem é que rege o grito da multidão? O sacerdote dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não entendi, pastor, vai entender agora. Até no grito da multidão há um trabalhar de Deus a teu favor. Enquanto a multidão está gritando, Deus está dizendo: meu plano vai ser perfeito. Quando isso acontece, Barrabás é solto, Cristo vai ser crucificado. Tem muito pregador que pula essa parte, eu não gosto de pular nada. Então vamos imaginar o que se passou na cabeça de Barrabás, porque Barrabás era contemporâneo de Jesus. Se ele era contemporâneo de Jesus, enquanto ele está preso, Cristo está fazendo um milagre. E uma pergunta que se faz é: quem é Cristo? Eu não conheço. A única vez que Barrabás vê Cristo, ele olha para o lado e vê um homem com o corpo dilacerado, uma multidão com sangue nos olhos, dizendo: crucifica-o. Então ele pergunta: esse homem deve ter feito uma coisa muito ruim. Se eu matei um soldado, ele deve ter matado um exército, porque além de estar ferido, a multidão quer a morte dele. Ele deve ter feito uma coisa muito ruim. Vamos conjecturar, sem ferir o termo exegésico do texto. Eu imagino Barrabás caminhando nas praças da cidade, a fim de saber quem era Cristo. Quando ele chega na praça de Jerusalém, toda a praça sempre tem um velhinho sentado. Parece que vejo Barrabás se aproximando do velhinho e pergunta: você conhece o homem que vai morrer amanhã no meu lugar? O velhinho olha para ele e diz: ah, se conheço. Aquele homem mudou minha vida. Ele me deu um novo sentido de ver o mundo. Barrabás olha e diz assim: não, é impossível, não pode. O velhinho diz: não conhece ele? Ele diz: não conhece. Então deixa eu me apresentar, depois eu conto a história dele. O velhinho olha para Barrabás e diz: muito prazer, eu sou conhecido aqui como Bartimeu. Eu era cego e pedi esmola na saída de Jericó, mas o homem que vai morrer amanhã no teu lugar. Quando eu estava saindo de Jericó, eu ouvi falar que ele curava. Perguntei o nome dele, me falaram que era Jesus. Eu gritei bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão que está com ele segura é uma multidão egoísta. Mandaram eu calar a boca, disseram: ele não vai te ouvir. Só que eu aprendi uma coisa, seu Barrabás, naquele dia: quando a multidão mandar você ficar quieto, o segredo é gritar mais alto. Eu gritei mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Acredita que ele parou a multidão, mandou me chamar? Quando eu cheguei na frente dele, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Eu falei: eu sou cego, eu quero voltar a ver. Ele falou: veja. E na hora a minha visão abriu, e é por isso que eu estou te enxergando agora. Barrabás olhou e falou: não, filantropia não deve ser o ponto forte dele. Ele deve ter feito alguma coisa muito ruim. Quem sabe foi bom só contigo. Tá vindo uma moça, cabelo molhado na sua direção. Ele para a moça e pergunta: moça, vem cá, você conhece o homem que vai morrer amanhã no meu lugar? Ela segura a lágrima para não cair,
sussurra, suspira, o coração bate forte, a mão dela soa, ela olha para Barrabás e diz: ah, se conheço, aquele homem mudou a minha vida, porque quando meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, minhas amigas não queriam conversa comigo, a medicina me desenganou, eu gastei todo o meu dinheiro tentando me curar, não consegui, 12 anos eu já estava sofrendo de um fluxo de sangue, mas eu ouvi falar que aquele homem ia passar na minha aldeia, coloquei no meu coração, eu não quero conversa com ele, só quero tocar na orla do vestido dele. Olha, homem, eu saí no meio da multidão, eu vim por baixo, eu não queria ser vista, e quando eu vi aquela orla era diferente, não era de todo mundo, era uma orla diferente. Eu toquei, e quando toquei, a hemorragia estancou, eu pensei que estava curada, mas o melhor vem agora. Barrabás pergunta: o que aconteceu? Ele perguntou: quem me tocou? Alguém olhou e falou: a multidão está te apertando. Ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu alguma coisa de mim quando essa pessoa me tocou. E quando ele perguntou, eu não resisti, eu saí do meio da multidão e falei: fui eu imaginei que ele ia falar qualquer coisa para mim, porque eu estava com essa hemorragia. Ele olhou para mim e disse: filha, ser curada deste teu mal, vai. Ela sai. Barrabás olhou e falou: não, impossível, ele deve ter feito uma coisa muito ruim. Aí tá vindo um moço saltitante, igual um desses jovens aqui da igreja, parece que veja, ele olha pro moço e diz: todo moço tem uma história para contar. Ele parou o moço e perguntou: você conhece o homem que vai morrer amanhã no meu lugar? Isso é para você dar glória a Deus com força. O moço para de dizer: eu não conheço ele, mas minha mãe conhece ele muito bem. Quem é a tua mãe? Todo mundo aqui conhece minha mãe como a viúva de Naim. Ela conta que eu estava morto dentro do caixão, mas o homem que vai morrer amanhã parou meu enterro, tocou no meu caixão e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E na mesma hora eu me levantei. Gente, eu não sei qual foi o final da vida de Barrabás, mas eu sei que uma coisa ele fez: ele levantou a mão e gritou: obrigado, Jesus, por morrer no meu lugar. Eu sei que tem jovem aqui que quando o Flamengo está jogando, ele grita, abraça quem não conhece. Quando o Fluminense está jogando, ele sai correndo, dá soco no ar. Eu estou dizendo que Jesus verteu o sangue dele para dar vida para a tua vida, e tu não vai dar glória a Deus com isso. Se eu fosse você, eu levantava a mão lá em cima, dava um grito de glória para ele. A sentença está dada. Cristo precisa ser crucificado. Que dia? Sexta-feira. Repita comigo: sexta. Pode ser mais forte, diga: sexta. Sexta-feira pela manhã, aproximadamente 6 horas da manhã, vai um soldado, tira Cristo do cárcere. Se alguém puder me ajudar num fundo musical agora daqui pra frente, só para você entender a profundidade disso tudo. Quando tiram Cristo do cárcere, ele é levado novamente a um lugar onde ele vai começar o chamado caminho da agonia, a via dolorosa. Nesse momento, olhe para mim, eu quero que você entenda e deguste muito bem, eu quero que você mastigue para dar glória a Deus de boca cheia hoje. Quando Cristo vai ter que caminhar pela via dolorosa, a gente costuma dizer que ele carregou uma cruz. Só que é evidente que os senhores precisam entender que na época de Cristo existiam no mínimo 4 tipos de cruzes: a cruz persa, a cruz grega, a cruz romana e a cruz dos hebreus. Cada cruz era uma simbologia de uma letra, sendo essas letras algumas maiúsculas e outras minúsculas. Deixa eu dar algumas suposições aos senhores. A cruz grega era uma cruz em forma de X. Logo, o prisioneiro, ao ser crucificado nessa cruz, ele era crucificado com os braços abertos e com as pernas abertas. Existia também a cruz persa. A cruz persa era uma cruz em forma de I. Então o prisioneiro que era crucificado com as mãos levantadas e com as pernas estendidas. Existia também a cruz dos hebreus. Cruz dos hebreus era uma cruz em forma de T maiúsculo, de maneira que quando ele era crucificado, a cabeça dele não tinha onde repousar. Mas também tinha a cruz dos romanos. Cruz dos romanos era uma cruz em forma de T minúsculo. Essa cruz em forma de T minúsculo é, segundo a história, a cruz que Cristo foi crucificado. Só que, Lucas, o que mais me chama a atenção aqui é que se Cristo foi crucificado por um romano, ele tem que levar a cruz, que é o que a gente imagina, que Cristo levou uma cruz. Só que essa cruz dos romanos, uma haste pregada a outra haste, vai dar um total de peso de no mínimo 180 quilos. Um homem de sua consciência não consegue carregar a cruz inteira. Então o que é que eles faziam? Segundo historiadores da época, eles não davam a cruz inteira, eles davam só a haste inferior. Essa
haste inferior, onde os braços eram pregados. Essa haste inferior também era conhecida na época antiga como patíbulo. O que era o patíbulo? Patíbulo na época antiga era mais ou menos assim: judeu, quando ia fazer uma porta de uma casa, ao trancar a porta não tinha fechadura, então ninguém passava a chave, guardava a chave no bolso, ia para o culto e depois voltava. Não existia isso. Como eles não tinham chave nem fechadura, como é que eles trancavam a porta? Eles desenvolveram um método muito deles. Eles fizeram duas argolas do lado de dentro da porta, uma argola do lado direito, outra argola do lado esquerdo, e eles colocavam esta haste chamada de patíbulo. Esse patíbulo ficava do lado de dentro, era a chave da porta. Logo, quem vem de fora para dentro não consegue abrir a porta, porque a porta foi fechada. Eu vou ver se você está me alcançando agora, porque quando Cristo está carregando aquele patíbulo nas costas, o mundo está dizendo, ele está levando uma cruz. O diabo está dizendo, ele está levando uma cruz. Mas ele aqui dentro está dizendo, eu estou levando uma chave. Que chave é essa, pastor? A chave daquela porta que fechou. Pastor, por que outro homem não pode abrir a porta? Porque a porta foi fechada pelo lado de dentro. Quando o homem pecou, Deus fechou a porta da graça, a porta da salvação. A porta não podia ser aberta por alguém que vem de fora, se foi fechada do lado de dentro. É por isso que ele vem através do Espírito Santo, engravida no ventre virgem de Maria, e naquela via dolorosa ele vem trazendo aquela chave. Que chave? A chave que o pecado fechou, a chave da porta que o pecado fechou. São Pedro não tinha porta aberta, Iguaba não tinha porta aberta, Rio das Ostras não tinha porta aberta, mas quando ele vem trazendo aquela chave, ele está dizendo, eu vou abrir a porta de novo. Que porta? A porta da salvação. Quem entra? São Pedro entra, Iguaba entra, Araruama entra, o Rio entra, o mundo entra pela porta que ele vai abrir naquele dia. Traz a chave. Alguém está sentindo Deus aqui dentro? Tá? Traz a chave. Lá de cima vão pregar uma haste a outra. A cruz está completa. Quando a cruz está completa, vão pregá-lo. Eu preciso correr um pouquinho aqui. E quando vão pregá-lo na cruz, vão usar pregos para que as mãos dele sejam transpassadas. Existe alguma teoria teológica que diz que não foi a mão que foi pregada, foi o pulso. Mas vamos para a Bíblia, gente, porque Tomé viu buraco na mão, não viu buraco no pulso. Se fosse pregado no pulso, beleza, porque prega no pulso, o osso das mãos vai dar uma vantagem para ele se mover, respirar. Mas não foi no pulso. Amarram um pulso e pregam a palma da mão. Um prego de no mínimo 17 centímetros crava na palma da mão. Os ossos dos dedos dele vão se deslocando, e vem um soldado e vai batendo. Ele não fala nada. Se tu entendesse isso aqui, ele não fala nada. A mão está pregada, os ossos estão desconjuntados. Um soldado vai pregar a outra extremidade da mão, e quando vai pregar a outra extremidade da mão, a cruz não foi feita para ele, então não chega. Um soldado faz calço na própria cruz, puxa o braço dele até deslocar a clavícula. Ele não fala nada. Prego de 17 centímetros, abre a palma da mão. Foi por mim. Foi por você. Prega-se as duas mãos. Coloca-se um pé em cima do outro. Um prego de 27 centímetros. Crava dos dois pés e prende na cruz. Alguém vai olhar e vai dizer, ele é rei, ele precisa de uma coroa. Vão pegar uma coroa de espinho do espinheiro Ciro e vão colocar na cabeça dele. Sangue jorra da face, mas ele não fala. Quem é você para dizer que vai largar tudo só por causa de picuinha na igreja, rapaz? Ah, o irmão não me cumprimentou, a irmã não me deu oportunidade, vou largar tudo. Lembra?
depois, pastor, vão suspender a cruz. Vem comigo para entender. Quando suspendem a cruz, o peso do corpo vai fazer o corpo dele prender para baixo. Quando o corpo pende para baixo, a mão rasga. Ô filha, tu que não quer vir na igreja por causa de balada, será que o Wesley Safadão faria isso por você? Será que Luan Santana faria isso por você? Será que Neymar faria isso por você? Estou sentindo um negócio muito forte de Deus aqui dentro. Olha aqui pra mim. Ele tem sede. O salmista vai dizer que a língua dele se apega ao paladar. Ele vai dizer: tenho sede. Vão molhar a esponja no vinagre, vão espremer na boca dele. Olha pra mim aqui, gente. Sabe o que é vinagre? Vinagre na época antiga era uma composição que na nossa composição daria uma grande fluente para ácido sulfúrico. Vou colocar ácido na face dele. O historiador antigo vai dizer que ossos da face poderiam ser vistos a olho nu. E quando o vinagre pega aqui e começa a comer a carne dele, ele olha para baixo, e quando alguém pensa, ele vai dizer: malditos! Ele olha e diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Ah, para de graça. Por muito menos tu quer excluir do teu Facebook, tu quer bloquear no teu WhatsApp. Ele disse: perdoa eles. Bandido aqui vai olhar para ele e vai dizer assim: ô senhor, tu não disse que é rei, tá escrito rei em cima. Se tu é rei, desce daí, rapaz, salva-te a ti e salva nós de quebra. Vou falar um negócio que só crente fiel vai entender. Isso aqui é a resposta da tua oração, tá? No pior momento da nossa dor, o vento sempre sopra a nosso favor. O vento soprou da esquerda para a direita. Quando vem da esquerda, o vento bate em Cristo, e o bandido da direita sente o cheiro dele. Ui. Quando sente o cheiro dele, falou: rapaz, esse cara é diferente. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não fez nada. De quebra, Senhor, o Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? Vai olhar para ele e vai dizer: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Aproximada, ele olha para cima e ele imagina, ele veio para ser um sacrifício, Lucas. Imagina que ele está dizendo assim: pai, eu estou fazendo tudo certo, pai. Pai, eu não reclamei, eu não gemi, pai. Pai, eu deu vontade de gritar, mas eu não gritei. Ele olha para cima, e quando olha para cima, ele imagina que o pai vai estar sorrindo para ele, dizendo: aguenta firme, filhão. O pai vai estar de costa para ele. Deus meu, por que me desamparastes? Eu vou ser sincero, sem nenhum sensacionalismo. Eu fiquei pensando, e na época eu fiquei bravo com Deus. Por que na época que o filho mais precisa, o pai vai dar as costas para ele? Ele precisava de apoio, mas o pai está de costas. Sabe quem é que me respondeu? Isaías. Por que Deus ficou de costas? Porque Isaías diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é a iniquidade. E se é verdade que Jesus está levando toda a nossa iniquidade, ele está levando o pecado de um assassino, o pecado de um mentiroso, o pecado de um adúltero, o pecado de um fornicador, um pecado de um prostituto. Ele está levando tudo na cruz do Calvário. Então o pai, ainda que queira, não pode ficar de frente para ele, tem que ficar de costas para ele. Eu vou falar uma coisa, que se não te deixar isso mais crente, nada mais te deixa. O pai ficou de costas para o seu filho naquele dia, para poder ficar de frente para você hoje.
parte boa, que 3 horas da tarde, ele vai dizer: está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diga comigo: está consumado. Pode ser mais forte, diga: está consumado. A palavra que Jesus grita não é como você gritou, está consumado. Na verdade ele grita em grego, ele grita Teotelestai ou Teotelestei. Na pronúncia correta, Teotelestai. Quando ele grita Teotelestai, isso é irônico. Por quê? Porque essa expressão não pode ser usada na boca de Cristo. Essa expressão era usada na boca de no mínimo 4 grupos de pessoas. Primeiro, servo. Segundo, comprador de escravo. Terceiro, artista. 4 sacerdotes. Pastor, não entendi. Vai entender agora. E se tu entender, meu irmão, dá um grito de glória com muita força. Porque o servo, quando o Senhor lhe dava uma tarefa, ele ia e concluía a tarefa conforme o Senhor falou. Ele não voltava dizendo eu fiz, ele voltava e dizia Teotelestai. E quando ele falava Teotelestai, ele falava eu fiz do jeito que o Senhor mandou. Bateram na cara dele, chamaram de impostor, mentiroso, cuspiram na face dele. E ele tem a categoria de olhar para o céu e dizer eu fiz do jeito que o Senhor mandou. Segundo o sacerdote, sacrifício da expiação. O sacerdote vinha, uma multidão de no mínimo 90 mil judeus na frente dele. Ele transpunha a cortina, na frente dele está o altar para o holocausto, a bandeja para ser posto sangue e o sacrifício. O cordeiro já está aqui com a lâmina chamada pódel. O sacerdote vem e com a mão esquerda, que é a mão da justiça, a mão de homem, ele levanta o cordeiro com as patas traseiras. A mão direita, que é a mão de Deus, ele pega a lâmina chamada pódel, corta a jugular do cordeiro. E quando corta a jugular do cordeiro com a mão esquerda, ele vem fazendo movimentos circulares de sangue dentro daquela bacia. Segundo a história, eram 7 voltas de sangue. E quando ele dava a 7ª volta, nenhuma gota de sangue pingava da jugular do cordeiro. Por que era 7 voltas, pastor? Porque 7 é o número de Deus. Por que eram voltas? Porque aquilo é sacrifício de aliança. Deus está fazendo uma aliança, e a aliança não tem início, não tem meio, não tem fim. Por que é sangue? Porque sangue é a misericórdia de Deus, que é derramada para todas as gerações. Após isso acontecer, segura o glória, o sacerdote vinha, uma planta chamada isopo, presa no madeiro. O salmista Davi, no capítulo número 51 dos Salmos, ele vai fazer alusão a essa planta chamada isopo, que era uma planta que tinha alto poder de absorção. Ele vinha, mergulhava a planta naquele sangue, tirava a planta e começava a aspergir nas pessoas. E quando a pessoa sentia aquele pingo de gota do sangue do cordeiro, ele dizia eu tive redenção, eu fui tocado pelo sangue do cordeiro. Só que o mais fantástico disso é que quando o sacerdote dava 7 voltas e na 7ª volta nenhuma gota de sangue pingava da jugular do cordeiro, o sacerdote gritava para a multidão Teotelestai. E quando ele gritava Teotelestai, ele estava dizendo o sacrifício foi perfeito. Ele está pregado, coroa de espinho na cabeça, vinagre na face, e tem a categoria de dizer meu sacrifício foi perfeito. Terceiro, artista, fazia obra de arte. Até hoje o judeu ortodoxo, aquele que tem a trancinha, faz isso. Fez obra de arte, ele dá 2 passos para trás, meneia a cabeça e as mãos para frente, diz Teotelestai. Quando ele está dizendo Teotelestai, ele está dizendo o que eu fiz agora foi uma obra de arte. É por isso que até hoje quadros da crucificação são pintados, porque o que Cristo fez naquele dia não foi uma brutalidade, foi uma obra de arte. E quarto, se tu não entender isso aqui, você está mal demais. Comprador de escravo. Porque quando o comprador de escravo ia pagar o dote pelo escravo, e na época antiga o dote pago pelo escravo era 20 moedas de prata, caía-se 20 moedas de prata na mão do antigo senhor, e quando caía, ele pegava o escravo, o antigo escravo do antigo dono, e puxava e dizia Teotelestai. Quando ele puxava o escravo pro lado dele dizendo Teotelestai, ele estava dizendo pro antigo dono, a dívida dele tá paga. Tu não entendeu? Senão tu tinha dado um soco no ar e um glória a Deus. Eu estou dizendo que antes da cruz nós tínhamos uma dívida eterna com Satanás, porque pecávamos, bebíamos, nos prostituíamos, fazia tudo que não agradava a Deus, e o diabo dizia, ele é meu escravo, para ter ele tem que pagar um preço. Aí lá na cruz ele abriu os braços e vertendo aquele sangue, ele olhou para Satanás e falou, eu estou pagando a dívida dele hoje, eu estou pagando a dívida dela hoje. Será que alguém entende? Alguém entende? Alguém entende? Pega a mão do moço que está do teu
acorda ele, diga para ele: você não deve nada para Satanás. Jesus pagou tua dívida. Você não deve nada para o diabo. Jesus pagou tua dívida. Quem acredita, joga a mão lá em cima, solta um grito de glória. Você não deve nada. Você não deve nada. Naquela hora, tecnicamente, Jesus morreu. Vou começar agora. Diga comigo: Jesus morreu. Ele morreu naquela hora, quando diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte dele é uma morte que me confronta e me faz pensar. Eu gosto de pensar com a Bíblia. E sabe o que me faz pensar? É a hora que ele morre. Por que me faz pensar isso? Porque a ideia que se tem é que ele tem que ser retirado da cruz, gente. E se ele vai ser retirado da cruz, eu lembro que eu estava dando um semináriozinho rápido em Minas Gerais, e de repente foram colocados 2 teólogos liberais para debater comigo em rede nacional de televisão. Um dos teólogos, ele já tinha feito várias perguntas capciosas para tentar destruir as minhas colocações teológicas. Ele vai olhar para mim e vai perguntar: pastor Evandro, tu acredita que Jesus era rico? Eu falei: acredito. Acredita que ele era dono de tudo? Eu falei: se a Bíblia diz que dele é ouro, dele é a prata, e a prata e o ouro vem do mundo, e o mundo é dele, tudo é dele, ele é rico. Aí o cara falou pra mim: se ele é rico, me diga uma coisa, por que quando ele morreu ele foi sepultado numa sepultura emprestada? Eu fiquei com essa cara que você tá. Aí o Espírito Santo entrou na minha vida, irmão. E quando o Espírito Santo entrou na vida do homem, até o leigo se torna intelectual. Olhei pra ele e perguntei: rapaz, me diga uma coisa, tu compraria uma casa pra dormir lá só uma noite?